Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para lidar com uma questão que eu acho de muita importância. São as estratégias que nós vemos na internet, da forma como são apresentadas, e tentar desvendar se realmente elas funcionam e em que momento elas funcionam, como elas funcionam, se funciona em todos os momentos gráficos, como é que elas funcionam. Porque a minha preocupação que eu tenho trazido com essa série de vídeos é que, é o que eu sempre digo em todos eles, é muito fácil a gente analisar o passado. É muito fácil. Porque eu posso ajustar esse passado em qualquer situação. Eu posso arranjá-lo de tal forma que o sistema pelo qual eu estou mostrando funciona. Mas não significa que ele funciona ao longo do tempo. Não significa que ele funciona em outro determinado momento. Eu estou mostrando, na verdade, que a maioria das pessoas ela mostra um momento em que funciona. E aí eu estou hoje analisando uma estratégia que utiliza um critério bem interessante. Eu achei muito fantástico. Eu até gosto da pessoa, mas que coloca isso. Ela tem uns ensinamentos interessantes na hora de utilizar a ferramenta e etc. Ela tem umas ideias boas. Só que o problema é que, pelo que eu vi aqui, a estratégia não funciona. E por que não funciona? Essa estratégia é o seguinte, vamos só ouvir um pouquinho. Você prestar atenção no sexto critério, que é se o preço está retraindo, o preço está tocando na média, na zona de suporte e resistência dinâmica, cada vez que ele faz um novo movimento na direção da tendência. Numa tendência de queda, como é o caso, a gente quer que o preço esteja igual bolinha de ping-pong, certo? Ele esteja indo, entra aqui dentro, daqui ele sai um novo movimento. Ele vai de novo, aqui ele entra, ele sai, faz um novo movimento e assim sucessivamente. É importantíssimo a gente prestar atenção nisso. Ele tem um vídeo, acho que uma sequência de 7 vídeos, ele explica detalhadamente cada uma essa estratégia, que em resumo é o seguinte: eu tenho a média verde, que é de 30 períodos, a média vermelha de 50 períodos e a última média aqui, no tom mais azulado, ela é a de 100 períodos. E o que ele estava explicando era exatamente isso. Assiste a condição, são várias condições. Para que eu acho? Para que tenha entrada, seja para venda ou para compra, eu tenho que ter as 3 médias paralelas e apontando para baixo. Elas não podem estar cruzadas como elas estão aqui nesse caso. E ela também, o mercado tem que fazer exatamente isso que ele estava explicando. Ela desce, ele teria que vir até essa região que fica entre essas duas médias e cair. E assim, no caso esse caso aqui, que é uma tendência de baixa. Então eu faria isso e volta, faria isso e volta. Então em outro vídeo ele mostra como a estratégia funcionando. Mas é muito longo, é muita coisa. É só para realmente resumir, né, isso que está acontecendo. Eu até tentei utilizar há muito tempo atrás essa estratégia e hoje, com muito mais conhecimento, eu percebo que ela tem uma série de problemas que eu vou apresentar agora. Em primeiro lugar, quando você vê um vídeo de uma pessoa, é sempre bom você ver as outras coisas que ela faz. Esse cara tem mais de 61 vídeos. Então, a estratégia que ele está mostrando, como se fosse algo muito bom, muito importante, na verdade, de fato, ele não usa. Não como
como ele apresenta. Isso é, percebe que, vamos voltar aqui, o canal dele, o canal que diário, isso aqui mesmo. Percebe que se você por acaso, assim como eu, já viu todos esses vídeos, não é apresentado nada mais além do que a estratégia usando as médias móveis. Mas percebe que nos outros vídeos eu tenho várias outras estratégias, que Fibonacci, linhas de tendência, Fibonacci, aqui linhas de tendência, regiões de suporte, resistência, aqui várias linhas e várias estratégias. Aqui tem um sistema que ele está utilizando aqui também. Aqui as médias móveis junto com uma tendência, as linhas de tendência de alto e de baixo. Isto é, não está utilizando uma estratégia. Eu comecei a utilizar e não percebi isso. Quando eu voltei e tentei para tentar analisar melhor, percebi que havia muitos outros vídeos que não tinham nada a ver com essa estratégia que ele estava utilizando. Então, daí o cuidado que nós vamos ter que ter. Aí, ó, eu inclusive usei que ele utiliza muito aqui, ó, que ele utilizou inclusive nos vídeos, o dólar australiano versus o dólar canadense, que ele utilizou em algum tempo gráfico, mas eu não consegui achar exatamente o tempo gráfico que ele tinha utilizado, mas achei aqui, considerando desde o início que eu tenho disponível aqui, que é desde maio de 2012 até os dias de hoje. Então eu começo a perceber a primeira coisa: se você analisar aqui, ó, olhando ao todo, eu percebo que na maioria das vezes o mercado se encontra numa zona forte de congestão. Eu estou no gráfico que ele utilizou, o gráfico de uma hora desse dólar australiano versus dólar canadense. E eu tenho sim alguns momentos em que a estratégia que ele está mostrando entra em ação. Mas o problema é que eu percebi uma coisa: a maioria das vezes eu tenho sempre perdas. Ou eu tenho perdas, ou eu tenho situações de forte atraso. Aqui, ó. Ou dificuldade em identificar as configurações que são apresentadas. Percebe que eu já começo errado aqui. Se eu considerar aqui o início da estratégia aqui, que eu não consigo mais ir para lá, considerando aqui esse período. O primeiro erro ocorre logo de cara. Aqui, ó. Que eu tenho exatamente a configuração que ele está me mostrando. Eu tenho as linhas paralelas e voltadas para baixo. O mercado está entrando na zona de suporte. Então eu deveria comprar nessa região. Inclusive o mercado volta, sai da região aqui, ó. Que é exatamente como ele estava explicando. Ele tem que entrar, a configuração tem que estar mostrada aqui. E ela entra e sai, isto é, então eu compro por aqui, o mercado faz exatamente o contrário do que eu estava pensando. E aí começamos a ter vários erros, uma sequência de erros, até que eu consigo encontrar uma configuração em que eu consiga aqui mais uma vez, o mercado está com as linhas para cima, percebe que o mercado está com a linha para cima e para cima. Ele entra na região, toca na zona de suporte que ele está mostrando, sai dessa região e faz exatamente o contrário. Vamos para frente. Aqui eu tenho o primeiro ganho. Aqui sim. Mas mesmo nessa situação de ganho, eu quero mostrar aqui um pouco mais de perto. Antes de errar a primeira vez, eu erro mais uma. Por quê?
essa seria uma região de... Você pode dizer que ganhou, mas antes de ganhar você perdeu ainda, embora já tivemos alguns erros para trás. Porque o mercado entra na região, eu tenho aqui, ó, para cima e para cima, correto? Nessa região, nesse dia aqui, ó, o mercado está apontando para cima, todos os três. Ele está entrando na região do suporte e saiu aqui, ó. O mercado deu forte sinal de que vai subir. O que é que acontece? Ele desce. Então você sai. Você sai porque você tomou um stop aqui, ó, nessa região. Porque não faz sentido você comprar o mercado, se voltar contra você, você vai ficar. E o pior, neste dia aqui, você já está com medo. Você acabou de perder várias vezes aqui atrás. E neste dia aqui, o que acontece com o mercado? Eu até falei que poderia ter ganhado aqui, mas pela estratégia dele, não teria. Por quê? Porque a estratégia diz que eu tenho que ter as linhas paralelas e voltadas para cima. Mas como ele fez aqui, neste dia aqui sim, onde ocorreu o erro. Mas no segundo momento em que eu poderia ter entrado, isso não ocorre. Por que não ocorre? Porque a linha de 30, a média móvel de 30, no momento da reversão, ela não estava apontando para cima, ela estava lateralizada. Então você sai, você acaba de perder mais uma vez. Então, esse tipo de estratégia é complicado porque você perde muito. Talvez a gente consiga achar um momento aqui de ganho. Aqui não entra porque o mercado simplesmente deu um toquezinho aqui para dentro e voltou. Não é assim a estratégia, quer dizer, você tem que ver assim, ó, o mercado entrar e você vê sair. Você vê entrar e vê sair. Aqui ele reverteu aqui, deu um toque aqui, a não ser que você resolva fazer como quem faz na loteria, deixar uma ordem aqui, mas não seria igual a estratégia, porque a estratégia você tem que ver que as linhas estão paralelas e voltadas para cima e sem cruzamentos, etc. E ainda que você tivesse entrado, você percebe que ele anda um pouquinho para cima e logo vai para baixo. Isto é atraso fenomenal aí. E o mercado você está fora do mercado mais uma vez. Para diminuir, tentar achar uma situação em que você tinha. Aqui outra situação. Percebe que aqui você errou ou se você não teria entrado. Aqui o mercado vem, olha só, mais um erro. Aqui a linha está voltada para cima e para cima o mercado entra e sai, você compra e o mercado faz exatamente o contrário. Aqui mais uma vez o mercado entra, quando ele sai eu tenho as duas linhas e a terceira linha voltada para a lateral. Percebe a quantidade de erros que você comete com essa estratégia? Aqui talvez você tivesse entrado. Talvez, porque eu acredito que a pessoa ficaria com medo do mercado dar um toque aqui, querer voltar para dentro, mas tudo bem. Podemos considerar que você acertou aqui. Mas quando você acerta, na verdade, você já está longe de tudo. Longe de tudo. Totalmente longe. E, na verdade, esse aqui foi um último toque para a reversão do movimento, que é o atraso. E assim sucessivamente, porque são essas as configurações que acontecem. O outro grande problema dessa estratégia é exatamente esse que eu acabei de mostrar aqui. Ó. Eu vou mostrar para vocês que esse problema aqui, ó, que esta linha, como eu tenho 3 linhas de tendência, eu tenho a linha de 30, de 50 e de 100 períodos. Essa então seria a de 100, uma linha lenta, que demora e a que te deixa, na maioria das vezes, fora, tá vendo?
que na maioria das vezes ela está lateralizada ou com baixa inclinação, que poderia confundir você. Percebe aqui as duas linhas muito voltadas para baixo e ela não entra aqui, você fica totalmente fora do movimento, porque elas não estão paralelas, ela tem que estar paralela assim, ó, para cima, as três paralelas e voltadas para cima. É uma configuração extremamente difícil de encontrar. E quando essa linha se volta para cima, como essas duas são mais rápidas, quando essa linha se volta para cima, já é o fim do movimento. Esse aqui é um dos grandes problemas do mercado. E quando há uma situação de entrada, percebe que como essa linha é de lenta, a linha de média velocidade e a linha mais rápida, considerada as três, porque essa é de 30. Essa de 30 acompanha o preço muito mais perto do que todas as outras. Quando o mercado se volta para dentro dessa região, ela rapidamente acompanha os preços e se lateraliza ou se volta para baixo, tentando encontrar aqui os preços, né, muito mais rápido, enquanto a outra continua quase sem movimento. E aí complica, né? E aí complica essa estratégia. Aí você vê aqui, ó, deixa eu tentar achar aqui, ó. Aqui é outro vídeo dele que também está dentro da série. Ele está fazendo uma análise. E o mercado aqui, ó, vem, sobe, bate. Ele achou uma linha de tendência de alta, que é essa linha azul que está sendo passada aqui. Percebe que aqui está a linha de 50, né, a linha vermelha e a linha verde. Percebe que acontece exatamente isso que eu estou te falando. A linha, como ela entrou, como os preços acabaram de entrar dentro da região do suporte, que fica entre essas duas linhas, o preço acompanha a região de preços do momento. A linha média de 30 acompanha muito rapidamente e se volta para baixo, o que impediria uma entrada aqui. Para o euro-dólar para essa semana, como nós estamos exatamente em cima da linha de tendência, eu espero que haja um movimento de alta. Ok? Vamos dar uma olhada em H4. Percebe o que ele falou? Que o que ele está esperando é que o mercado se volte para cima, né? Mesmo observando aquela região. Linha, tá vendo? As três linhas. A linha de baixo está longe, não estão paralelas, quer dizer, está mais para cá, a outra está para cima e a outra está voltada para baixo. Em cima dessa linha de tendência. Triste, ok? Então nós temos a linha de tendência. Isso é o que me deixa triste, porque apesar de eu até gostar da pessoa, como eu falei no início, das coisas que ele colocou, tem muita coisa interessante em termos de ajuste, o que seria suporte, o que seria resistência, como um entendimento das coisas. Mas quando você coloca, a partir do momento que você coloca uma estratégia no ar e mostra a estratégia com todos os detalhes, inclusive como ele mostrou, as pessoas vão utilizar, afinal é uma estratégia e está sendo mostrado um momento importante em que ela deu certo, mas qualquer pessoa que for analisar, que tiver um pouco de conhecimento do mercado e for analisar outros momentos, outras situações, vai perceber essas duas coisas. Ou a pessoa, que é o que acontece quase em todas as outras, o cara mostra uma estratégia, mostra o passado e exatamente o momento em que a situação deu certo, quer dizer, eu posso achar aqui, claro, posso pesquisar aqui e achar um determinado momento em que a estratégia deu certo. Porém, isso é passado. Eu posso mostrar no passado, aqui ou aqui, qualquer lugar aqui. Mas observe o restante, quer dizer, a minha dica é essa. Pega o que o cara está falando, configura do jeito que ele está configurando. Se conseguir achar o dia exato que ele estava utilizando, olha os outros, olha para trás um pouquinho, percebe. Usa uma conta demonstrativa, que é o caso do Forex, você permite isso com facilidade.
Forex permite que você utilize, né? Percebe essas coisas, percebe o que deu certo, o que deu errado. Esses movimentos aqui, em todo movimento que ele entrou, a linha, as voltas para cima. Quando ela vem para baixo, na verdade, você já perdeu. Em geral, você já perde o grande movimento. A maioria das vezes, o tempo que você vai passar fora. Percebe se isso dá certo. E o pior, coloquei aqui no gráfico diário, você não entra em lugar nenhum aqui. Nenhum lugar você entra, praticamente. Nenhum lugar. E onde poderia ter entrado, que foi nessa região aqui, já era perda. A maioria das vezes, ela nem consegue a linha de 100, ela é muito, muito lenta. Ela vai, né, que quando ela está no movimento, você já perdeu. Aqui mesmo, nossa, eu nem quis mostrar aqui, porque aqui você teria perdido muito, 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 muito. Fica esperto com relação ao critério objetivo de entrada, ao critério objetivo de saída, a região do suporte, o quanto essa estratégia pode te dar de lucro e quanto ela pode te dar de perda, que muitas vezes ocorre em algumas estratégias, outras que eu vou mostrar ao longo do tempo, é que ela até dá a você um lucro, mas o que ela consegue tomar é várias vezes maior do que aquilo que te deu, isto é dar um passo para frente e 3 para trás. Isso não faz sentido. E certas coisas tiram muitas vezes a pessoa do mercado. Eu espero, a única coisa que eu espero é poder ajudar as pessoas. Poder ajudar as pessoas a entender as estratégias. Eu, inclusive, vou começar a mostrar também algumas coisas interessantes a respeito de estratégias. Não para que você fique viciado e seguindo uma determinada coisa. O mais importante que eu vejo hoje, depois de reunir muita coisa, de entender muita coisa, é que as estratégias, elas requerem o seu conhecimento, a junção de muitas coisas. No fundo, o que ele faz é isso, utilizar outras ferramentas. Observa o canal, observa as outras coisas que são feitas. Observa se funciona naquele par de moedas, se funciona em outros pares de moeda. Observa tudo isso. E aí, com base em tudo que você observar e juntar o seu próprio conhecimento com aquilo que você está mostrando, você vai conseguir ver e chegar a uma sua própria conclusão de entrada e saída, o quanto você consegue suportar de perdas e o quanto você deseja ganhar e etc. É uma combinação de fatores. Não há nada no mercado ainda que consiga só ganhar ao longo do tempo. Em geral, você utiliza 2 ou 3 ou 4, até 10 estratégias juntas, combinações de indicadores, soma, filtros, né? Filtros. Um indicador mostra uma coisa, o outro serve de filtro. Você continua utilizando a análise técnica convencional e a mais antiga, que são essas linhas de suporte, canais, tá vendo aqui, ó, linhas de suportes, de resistências e suportes, linhas de tendência. Então, quando a pessoa mostrar isso aqui, observe se ela usa isso, observe se ela usa e como é que ela usa, observe se ela não faz isso aqui, ó. Como é que o cara espera que esse momento aqui, se a linha já está voltada para baixo, se essa outra aqui está longe, se não tem nada a ver com a estratégia que ele estava utilizando no início. E eu não acho que as pessoas estão sendo mal, não é isso, não. Ela não quer enganar, não é isso que quer enganar, não é isso. A pessoa às vezes não sabe. Ela está mostrando uma coisa a você, ela não tem, né? A pessoa não está totalmente ciente de tudo que pode acontecer, do quanto você pode perder utilizando aquela estratégia. Se não ficar bem explicado que aquela estratégia que ela está sendo utilizada, ela não pode funcionar sozinha. Ela teria que ter outras combinações e etc.
Então eu não estou acusando ninguém, eu tô com essa série de vídeos, você vê os outros vídeos aí, eu pego a estratégia e tento ver quanto ela funciona e quanto não funciona. É apenas isso. Tá? Se você resolver seguir, você já está vendo que qual é o potencial de perda que pode te dar. É isso. Você tem que seguir algo com consciência daquilo que você realmente quer e sabendo exatamente o que você quer. Espero que vocês tenham entendido.